Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Para a esmagadora maioria dos portugueses, o 25 de abril de 1974 é, sem dúvida, a data mais importante das suas vidas. Deu-lhes a liberdade, a esperança, um futuro melhor. Comemorar o 25 de abril, no ano de 2020, neste ano muito especial em que todos vivemos numa forma diferente a que estávamos habituados, é seguramente o momento de comemoração mais importante. Desde logo, para defender, reforçar e garantir um Serviço Nacional de Saúde que seja capaz de dar a resposta à vida dos portugueses que a merecem. Em segundo lugar, neste momento muito particular em que o patronato e o capital aproveitam a situação especial na economia para despedir de uma forma aberta, para se verem reforçados através do layoff e no corte de vencimentos, comemorar o 25 de Abril é um momento de importância suprema no sentido de defender o trabalho e o trabalho com direitos. Por outro lado, também para os mais jovens e para alguns ainda que menos jovens, comemorar o 25 de Abril em 2020 é um momento de grande oportunidade para defender o ensino público, geral, universal, gratuito e de acesso igual para todos os jovens que estão no ciclo de aprendizagem na sua formação de ensino. Só por si, estas três grandes realidades trazidas pelo 25 de Abril e só possíveis com o 25 de Abril eram motivo mais que suficiente para não ficarmos em casa, entre aspas, neste 25 de Abril e de qualquer forma o comemorarmos, seja através de um vídeo de pequena dimensão como este, em substituição da sessão da Assembleia Municipal, seja estando em casa a ver na televisão os nossos deputados que todos os dias têm trabalhado na procura das melhores soluções para minimizar os efeitos desta crise e que muito condignamente, de forma reduzida, é certo, mas vão comemorar institucionalmente o 25 de Abril na Assembleia da República. Não há, pois, lugar para distrações nem para dar palavra a populismos que consideram que o 25 de Abril se está a fazer uma festa. Não. Estamos a defender as nossas vidas, o nosso futuro e, bem, necessitamos de sair desta profunda crise sanitária e de ataque à vida, desta profunda crise económica para que no 25 de Abril de 2021 e para que em muitos 25 de Abril sucessivos os possamos ter com dignidade, com mais esperança, com mais confiança no futuro. Por tudo isto, viva o 25 de Abril, é esta a mensagem que o Partido Comunista Português, como força representada da CDU na Assembleia Municipal de Borba, vos quer deixar a todos os borbenses nesta data de Abril de 2020. Viva o 25 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. O poema de Sofia resume aquilo que foi a longa espera do povo português para poder respirar em liberdade. Eu nasci graças ao Serviço Nacional de Saúde. Estudei sempre na escola e em universidades públicas. Não só por isto, mas também por isto, a minha geração, que não estava lá na madrugada em que a liberdade chegou, na ponta das espingardas, embrulhada em cravos vermelhos e tantos sonhos para cumprir, deve um agradecimento eterno aos capitães de Abril. O 25 de Abril é a mais bela página da nossa história e o dia mais feliz na vida de tantos portugueses. A longa noite do fascismo deixou marcas profundas. A pobreza, o subdesenvolvimento, o analfabetismo, em suma, as cicatrizes de um povo explorado durante quase meio século. Mas, como na letra de Sérgio Godinho, a sede de uma espera só se estanca na torrente. Já muito foi feito, mas está ainda tanto por fazer. O momento que atravessamos demonstra como precisamos de investir mais no nosso SNS, tendo presente que um país com serviços públicos universais não deixa ninguém para trás. O nosso combate já não é com armas, é com ideias.
Nós temos que fazer valer que a solução dos problemas coletivos passa por decisões tomadas coletivamente e não pela fortuna dos mercados, como se fosse uma espécie de Deus pós-moderno. A obrigação de cada um de nós é estar à altura da coragem demonstrada pelos militares e pelos resistentes antifascistas. Lutar não necessariamente pelas mesmas coisas, mas contra as mesmas coisas, com intervenção política, sindical ou outra. É nosso dever fazer alguma coisa pelos outros e pela comunidade. No fundo, com isso estamos a responder ao desejo de José Carlos Ari dos Santos de afirmar convictamente que ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Caras e caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores, estimados amigos, 25 de Abril. Hoje em minha casa, assim como milhões de portugueses, quero-vos transmitir a minha mensagem de Abril. Uma data simbólica que evoca e comemora os 46 anos da Revolução de Abril de 1974. Um marco extraordinariamente importante na nossa já longa história. A instauração de um regime democrático e livre. Nesse dia, era apenas uma criança. Demasiado novo para compreender o momento. A privação à liberdade, a aflição, o tormento e a ansiedade pelo que as pessoas passavam terminava finalmente nesse dia, pondo fim à ditadura. Devemos relembrar e comemorar sempre esse dia. E hoje é nosso dever homenagear e reconhecer os militares do movimento das Forças Armadas, os Capitões de Abril, que nos proporcionaram a alegria e a liberdade há muito pretendida. Hoje não é o dia em que todos podemos estar presentes para festejar a liberdade de Abril, como sempre o fizemos. Hoje, apesar das difíceis privações que nos deparamos no dia a dia, nunca poderemos deixar de reafirmar de todas as formas possíveis as conquistas que esta data tão marcante nos deu. E relembrá-lo com as ferramentas disponíveis é manter a memória viva, para que o populismo não adultere a importância que foi a criação de um Sistema Nacional de Saúde. Desde a primeira hora, chamada a atuar diariamente na linha da frente, para que não esqueçamos e relembremos que o acesso à educação e à cultura tornou-se universal, acessível a todos os cidadãos, sem discriminações de qualquer ordem. Para que não esqueçamos e relembramos que a liberdade de expressão só é possível em sistemas democráticos. Para que não esquecemos e relembremos que houveram livros proibidos. Vivemos tempos inusitados. Estamos confinados às nossas casas, alguns sem ver os seus familiares, desde que foi decretado o estado de emergência. Temos profissionais de todas as áreas a exceder ao limite das suas capacidades e dos recursos que têm à disposição. Temos uma franja enorme de portugueses na linha da frente que não se rende, sacrificando as suas famílias para poderem combater esta guerra silenciosa, esta pandemia. Confrontamo-nos com pacientes internados, impossibilitados de sofrerem da presença e do aconchego daqueles que fazem parte do seu dia-a-dia. Como seria tão importante a visita de alguém que se ama? Confrontamo-nos com famílias interditas de fazer o luto dos seus amigos, entes queridos. Nunca a solidão foi tão acentuada. Nunca a humanização deste tempo foi tão imprescindível. Vivemos num contexto em que o mundo digital tem assumido um papel de interlocutor entre as pessoas, entre as empresas, entre os trabalhadores, entre a escola e os alunos. Mas evidenciou as discrepâncias da riqueza nos diversos estratos da sociedade. Dotar as famílias de acesso às redes, cotá-las de computadores, tablets e de outros equipamentos é um dever de todas as entidades que regem os destinos do país, sob pena de perdermos a formação integrada de uma larga percentagem de crianças e jovens deste país. Perante as crises, qualquer que seja a natureza, cabe a todos nós ambicionar um futuro melhor. Com a atual pandemia, vê ao de cima e, de certa forma, memórias do passado, mas num contexto diferente, em que todos lutam para o bem comum. Fica mais uma vez clarificado a importância do poder local, uma outra grande conquista de Abril, o poder da proximidade.
Municípios e freguesias assumem-se e sempre se assumirão como elementos imprescindíveis da vida democrática e de apoio às populações, prestando apoio aos seus munícipes ou escutando as entidades locais, estabelecendo parcerias, encontrando soluções conjuntas, encaminhando as preocupações e as reivindicações para o Poder Central. Em suma, manifestando a voz de uma região. Temos por certo que todos juntos venceremos. Entidades a cidadãos, a uma só voz, assumindo cada um a responsabilidade que lhe compete. Neste momento, todos, sem exceção, têm o dever de combater o inimigo invisível, para que voltamos a sentir o que é a força e o conforto de um abraço sincero, de um beijo ternurento, de um cumprimento amigo. Citando o escritor Eduardo Galeano, somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos. Fiquem em casa, tenham saúde, viva o 25 de Abril, viva Borba, viva Portugal! Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Borba, excelentíssimos membros desta Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente de Junta, excelentíssimo Sr. Vereador Joaquim Espanhol, Vereador Quintino, Vereador Agnel Baltazar e Vereador Benjamin Espiguinha. Bom povo de Borba. Vamos, neste momento, fazer essa simbólica homenagem ao 25 de abril de 1974. Passaram 46 anos e é normal que as pessoas novas, o 25 de abril é mais um dia feriado. O 25 de abril, provavelmente, na história contemporânea portuguesa, foi das datas mais importantes. Permitiu uma coisa muito simples para aqueles que têm memória curta. Permitiu a democracia. Permitiu que todos nós pudéssemos, de 4 em 4 anos, eleger o governo de Portugal. De 4 em 4 anos, eleger o poder local e o governo das nossas autarquias. De 5 em 5 anos, eleger o Presidente da República. Esse grande ganho da democracia portuguesa deve-se àquilo que se passou em 1974, quando os capitães de Abril fizeram esse golpe de Estado, essa Revolução de Abril, que permitiu a liberdade, a democracia e o respeito pelas pessoas. É uma homenagem grande que faço a essas pessoas que fizeram o 25 de Abril, que serão sempre recordadas pela nossa história e pela nossa memória. Eu entendo que um povo sem história, um povo sem memória, é um povo que nem existe. E Portugal existe quase há 900 anos. É um orgulho grande de poder dirigir-me às pessoas de Borba de uma forma complicada que neste momento estamos a passar. Que esses valores de Abril, falando da fraternidade, solidariedade e justiça, estejam presentes neste momento difícil da vida portuguesa. Sabemos que há situações complicadas, desemprego, layoffs, provavelmente haverá situações muito complicadas em termos de necessidades das pessoas. A Câmara, dentro das suas possibilidades, irá fazer aquilo que entende que deve fazer. Tentar minorar ao máximo as dificuldades que possam existir no Concelho de Borba. Mas falemos de uma forma direta, de uma forma objetiva, sem nunca fazer aquilo que se chama a caridadezinha. Dar a quem precisa, mas acima de tudo, ajudar quem precisa de uma forma séria, de uma forma honesta e de uma forma justa. Entendo que o 25 de Abril, como qualquer data importante de Portugal, e neste caso o 25 de Abril, deve ser sempre comemorada. Deve ser comemorada com esses valores de Abril, que acima de tudo, vou repeti-los. Solidariedade, fraternidade e justiça. Eu penso que nunca uma frase foi tão importante como aquela que foi dita naquela altura do 25 de Abril, aquela situação toda vivida por muitas pessoas, felizmente algumas delas vivas, e algumas das pessoas que eu conheci que fizeram mesmo essa revolução. Devo dizer que aquela frase que saiu daquela altura dizia: unidos venceremos, e unidos iremos vencer essa tragédia, essa pandemia que está a passar sobre Portugal, que está a passar lamentavelmente sobre todos nós portugueses. Viva o 25 de Abril, viva Borba, viva Portugal. Caros munícipes e conterrâneos do Concelho de Borba, comemora-se hoje o 46º aniversário do 25 de Abril de 1974, evento também conhecido como a Revolução dos Cravos. Este ano, de modo diferente do habitual, em consequência da denominada pandemia coronavírus Covid-19. Contudo, diferente não significa com menos respeito ou admiração pelo que o 25 de Abril de 1974 simboliza. Diferente significa podermos ir ao baú das nossas memórias, reunir acontecimentos passados que, pela sua grandeza e humanidade, podem, nos dias que correm, ser uma mais-valia para as gerações atuais e gerações vindouras. Refiro-me aos tempos vividos no antes e pós-25 de Abril de 1974, época em que todos juntos, unidos por uma causa comum, vencemos e ajudamos a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.
No seguimento, recordo ainda ter sido no pós-25 de abril de 1974, momento em que predominavam na sociedade portuguesa os valores antes mencionados, solidariedade, igualdade e fraternidade, que o nosso Conselho de Borba conseguiu, através de uma estreita colaboração entre munícipes e poder autárquico, implantar infraestruturas essenciais ao desenvolvimento do Conselho e proporcionar, desse modo, um maior bem-estar e qualidade de vida a todos os borbenses. Por tudo isto, urge transmitirem às gerações que viveram na altura do antes e pós-25 de abril de 1974 às gerações mais novas testemunhos verbais, emocionais, musicais, fotográficos e outros que considerem adequados, por forma a lhes demonstrarem como é importante acreditar. Acreditar que todos juntos, em união, poderemos sempre recomeçar. Acreditar que todos juntos, em união, poderemos sempre vencer. 25 de Abril sempre, viva Portugal, viva Borba!